Olá, é muito bom compartilhar esse momento com você. Hoje vamos conhecer a Ana Cláudia e o Marcos. Eles vão contar como Deus respondeu a oração deles, curando sua filha. Em seguida, o pastor Douglas fala da importância de deixar a nossa vontade de lado e aceitar a vontade de Deus. A gente está aqui para testemunhar a história da Nicole. A Nicole, com um mês de vida, ela estava fazendo algumas vezes um pouquinho de cocô com sangue e a gente levava ela ao médico e os médicos diziam que era normal, que era um processo da criança, a criança estava limpando. E um dia a gente percebeu que a Nicole não estava bem e resolvemos levar ela à médica. E a médica achou melhor internar, que ela estava com desidratação. E ali foi feito alguns exames e descobrimos que ela estava com uma infecção no intestino. E ela ficou 3 dias internada, a médica deu alta e pediu que voltássemos no domingo para dar uma injeção nela. E a gente voltou no domingo, ela saiu no sábado à tarde do hospital, voltamos no domingo à tarde para ela tomar essa injeção. E o plantonista, o médico que estava de plantão, resolveu internar a Nicole novamente. Ela tomou a injeção e resolveu internar a Nicole, que viu que ela não estava bem. E a Nicole foi só piorando do domingo à tarde para a segunda de manhã, ela piorou muito. E uma enfermeira esteve no quarto de manhã, a Ana estava com ela no quarto e viu que a Nicole não estava bem. E resolveu chamar uma outra médica, a doutora Dulce, uma cirurgiã, para examinar a Nicole melhor. E essa médica achou melhor fazer uma cirurgia imediatamente, porque a Nicole estava morrendo naquela hora. Ela pegou a Nicole dos meus braços e disse: a sua filha, mais uma hora que ela ficasse aqui sem a cirurgia, ela estaria morta. E a cirurgia foi feita e a gente achou que depois, nossa, foi difícil, nós oramos. Eu lembro que eu orei, clamei a Deus: Senhor, esteja com ela, porque ela é só um bebezinho, é muito fraquinha. E depois eu achei que ela ia voltar pro quarto, ia ficar alguns dias no hospital, se recuperar e ir embora para casa. A médica disse que o problema dela era mais grave, que a infecção estava muito grave, ela precisava ir para uma UTI. Ela foi para a UTI e alguns dias depois o intestino dela não aguentou e abriu e necrosou o intestino dentro dela, teve que ir às pressas para o centro cirúrgico e eles tiraram 10 centímetros do intestino dela. Ela voltou para a UTI e a médica continuou falando: vamos continuar orando a Deus. A gente continuou orando, pedindo oração nas igrejas e para todo mundo que a gente conhecia. E ela passou 3 dias dessa cirurgia, as alças do intestino não aguentaram, elas se romperam dentro dela. E aí ela teve que fazer mais uma cirurgia. A médica ligou para o meu esposo e disse: se você quiser ver sua filha viva, você vem agora para o hospital. Então eu lembro que eu fui para o hospital orando, falei: Senhor, faz um milagre, porque aos meus olhos eu achei que eu ia encontrar minha filha morta já a hora que eu chegasse no hospital. E quando chegou lá, ela já estava fazendo a cirurgia, porque não deu para esperar a gente chegar. E ela voltou do centro cirúrgico, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei na porta do centro cirúrgico, eu me ajoelhei ali e eu falei: Senhor, eu tenho certeza que o seu anjo agora está nesse momento do lado da minha filha. E todo mundo, todos os funcionários do hospital, todo mundo se comovia com a história dela e falava: Deus de vocês é um Deus muito poderoso, porque essa menina está aguentando tudo isso e ainda está firme, está lutando. Depois dessa terceira cirurgia, ela pegou uma infecção generalizada e ela precisava de muito sangue, muita plaqueta. Ela precisava tomar 60 ml de plaqueta de 6 em 6 horas. E foi na época do carnaval e não tinha sangue no banco de sangue. Daí a gente então começou uma campanha na internet, nas igrejas, e a gente precisava de muito doador de sangue. A gente fez essa solicitação pedindo doadores de sangue. Em menos de 7 dias a gente conseguiu mais de 200 pessoas. A gente pediu doação nas igrejas, em todos os distritos aqui de São José. E as empresas que viram nossa solicitação na internet mandavam seus funcionários
ir doar sangue para a Nicole, viram as fotos da Nicole naquela situação na UTI e mandavam seus funcionários doar sangue. Então, assim, aí a gente conseguiu esse sangue para conseguir fazer essa cirurgia. 3 dias antes dessa cirurgia, ela teve que fazer um exame e ela pegou uma infecção generalizada de novo, onde ela teve 90% de falência do fígado, os rins deram um problema e aí a médica disse que não tinha mais o que fazer. Tudo que a medicina podia fazer foi feito. E o pastor Eusélio foi visitar ela na UTI e a gente cantava com ela, a gente fazia culto com ela todos os dias, se ajoelhava do lado do leitinho dela ali e orava muito a Deus, e sempre colocando ela nas mãos de Deus. Só que assim, a gente ora a Deus às vezes, mas quer que a nossa vontade seja feita. E nesse dia o pastor falou, olha, a gente tem que entregar ela verdadeiramente nas mãos de Deus. Então a gente vai orar a Deus agora, e a oração dele foi assim, Senhor, se for para a honra e glória de Deus, que ela sobreviva. Se não, que ela descanse para a honra e glória de Deus e que os pais se preparam para no dia da ressurreição, se eles estiverem dormindo na primeira ressurreição, ou na volta de Jesus, se eles ainda estiverem vivos, o anjo do Senhor entregue esse bebê na mão deles. E foi muito difícil para mim aquela oração, porque eu tinha certeza que Deus ia responder aquela oração da melhor maneira que fosse para a honra e glória de Deus. Então isso foi numa quinta-feira e ia ser naquele final de semana e a gente ficou orando muito, o telefone tocava e a gente pensava, agora é a resposta de Deus. E quando foi no domingo, o médico foi passar o boletim médico e ele falou assim pra gente, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas milagrosamente ela está melhor. Dali pra frente ela só foi melhorando, fez a cirurgia, colocou o intestino, todas as alças do intestino para dentro de novo. E hoje está no meio de nós, para a honra e glória de Deus, é uma bênção para nossa família, os nossos filhos são um presente que Deus nos deu. E depois de tudo que a gente passou, o que eu posso dizer é que Deus nos ama tanto que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, que às vezes no momento a gente fica preocupado, não sabe o que está acontecendo, mas sempre é para a honra e glória do Teu nome. A oração intercessória é um milagre, porque assim, a Nicole ficou na UTI 84 dias, ficou 3 meses no hospital, e aí as igrejas oravam todo sábado, e todo mundo orava em casa, e a gente quer aproveitar essa oportunidade para agradecer todas as pessoas que oraram pela Nicole, e dizer que a oração, a gente tem que se apegar em Deus, confiar em Deus e ter fé em Deus, que Deus resolve todos os nossos problemas, todas as nossas situações mais difíceis que a gente acha que não vai ter como resolver, mas se a gente confiar em Deus e ter fé, Deus resolve pra gente. E tá aqui a Nicole, que é esse milagre na nossa vida. Para começar esse estudo, quero te contar uma história que aconteceu comigo. O meu coração ficou comovido ao ler aquele pequeno pedido de oração que me foi entregue por uma senhora com lágrimas nos olhos ao final do sermão. O pedido dizia: pastor, por favor, ore por mim. Eu tenho esclerose múltipla. Meus músculos estão fracos. Tenho dificuldade de engolir. Não consigo enxergar direito e a cada dia as dores aumentam. O corpo daquela senhora estava se desfazendo e eu podia sentir o seu desespero em seus olhos e em sua súplica. Então, a próxima frase daquele pedido de oração apresentou algo inesperado: esperança, a força capaz de superar qualquer doença e degradação física. No mesmo bilhete, ela dizia: eu tenho certeza que o nosso bendito Salvador está em pleno controle da situação e sua vontade é o que mais importa para mim. Talvez aquela senhora precisasse das minhas orações, mas eu precisava de algo que ela possuía: uma confiança inabalável, uma confiança em Deus. Ao ela abrir o seu coração ao Criador, ela estava mais preocupada em buscar a vontade de Deus
do que receber a resposta que ela queria. É aqui que se encontra a fonte de graça e de poder para viver cada dia, buscar ansiosamente a vontade de Deus. Quando oramos, pode ocorrer um conflito de vontades, aquilo que nós pensamos que precisamos e aquilo que Deus sabe que realmente necessitamos nem sempre são os mesmos. Em sua oração modelo, Jesus orou: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa dimensão da oração abre as portas de um mistério chamado oração não respondida. Através das súplicas que não foram atendidas da maneira que pedimos, o Senhor nos revela que mesmo em nosso relacionamento com Ele, através da oração, Ele continua sendo o soberano desse relacionamento. Nesse possível conflito entre vontades e interesses, a Bíblia nos ensina que a melhor solução para esse impasse é o ser humano abrir mão de sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Muitas vezes, escolher a vontade de Deus ao invés da nossa própria vontade não é algo fácil, principalmente quando queremos algo desesperadamente. Às vezes, chega a ser angustiante. É nesse momento que a fé faz toda a diferença. A oração de fé é caracterizada não somente pela firme convicção que o Criador sempre ouve as nossas súplicas, mas também pela importante certeza que Deus sempre quer e buscará o melhor para cada um de nós. Decidimos nos submeter a Ele porque através da obra do Espírito Santo em nosso coração, estamos absolutamente convencidos de que a sua vontade e seus planos para nós são sempre os melhores. Esta é uma das lições mais difíceis a serem aprendidas na caminhada espiritual. O ponto em questão não tem a ver comigo, nem com você, mas sim com Deus. Deus e sua vontade. O mais breve é que aprendermos essa lição e nos entregarmos completamente ao Senhor através das orações a cada dia, então iremos desfrutar a verdadeira alegria e paz que um ser humano pode experimentar, a de realmente viver pela fé. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não conheço a sua angústia, seu sofrimento, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus te ama mais do que tudo, e que a sua palavra nos diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Com a certeza desse amor e dos planos de Deus para você, busque-o em oração nesse momento, colocando os seus planos e vontades diante do trono da graça e suplicando que os sonhos de Deus para você, para a sua vida e sua família, possam ser mais do que uma realidade. Ao fazer essa oração, nesse exato momento, lembre-se que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.